Você vai ver um corte do Techcast, o podcast da Techers, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH e tecnologia. E nós também conduzimos processos seletivos para pessoas com deficiência, com foco no mundo corporativo. Eu acho muito bacana ouvir isso de você. Para você que está escutando e vendo a gente aqui, a gente está falando de uma plataforma com mais de quase 30 milhões de CPFs cadastrados. Uma empresa que começou disruptiva lá em 97, um conceito disruptivo. E o Vagas.com é o Vagas ou a Vagas? O produto Vagas é da empresa Vagas. A Vagas.com é uma empresa disruptiva por si só, desde o começo. E para quem não sabe, vocês têm um conceito muito bacana que eu tive a oportunidade de aprender e trabalhar, preenchendo algumas posições para vocês, que é o conceito de self-management, né? A gestão horizontal, ou seja, queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Porque o Edu te fez uma pergunta sobre tendências de RH, etc e tal. Você é um cara super empreendedor disruptivo, mas a tua empresa passa por um modelo de gestão também disruptivo, que funciona bastante, mas é muito difícil de aplicar, que é o de autogestão ali, de gestão horizontal. Foi ideia tua isso? Como é que nasceu? Por que funciona? Por que você acha que funciona? E funciona mesmo. Modelo que funciona mesmo. 20 e tantos anos. Com muita transformação. Então, a Vagas tem muita coisa que a gente... Na Vagas, onde a teoria veio depois da prática. E a gestão horizontal é uma delas. E, quer dizer, foi acontecendo até que alguma hora a gente decidiu. A gente chamava de gestão horizontal. Se deu conta de que era. O que é a gestão horizontal, Mário? Explica para quem está ouvindo a gente na prática. Primeiro que é uma coisa em permanente evolução. Mas agora está bem maduro. E essa maturidade, ela se reflete assim na simplicidade também. Nosso modelo, ele cabe numa página. E ele é único. Pro bem ou pro mal, ele é único. É assim, imagina que todas as pessoas têm voz, de verdade. E as decisões são tomadas num processo com 4 passos, tá? Que é basicamente um mindset, assim, de como se toma uma decisão horizontal. E ele tem muito a ver com praticidade. Se você pensa num modelo participativo, horizontal, você pensa participativo. Voando, você já vai pensar em enormes reuniões, porque as decisões... Todo mundo tem que participar das decisões, e é o que acontece na Vagas, tá? Então, aquelas reuniões desgastantes, enormes, em que as pessoas estão lá totalmente desmotivadas, enfim, né? E, portanto, a empresa não vai funcionar, evidentemente não vai funcionar. E aí que tem a primeira quebra de paradigma aqui, tá? Por que precisa fazer reunião grande? As pessoas têm que participar de uma decisão horizontal. A gente trabalhava com consenso, então a gente chamava... Na verdade, a gente continua almejando consenso em todas as decisões. Sabe que não é possível. A gente trabalha com conceito de consentimento. É natural que uma pessoa consinta, mas ela não pode discordar. Se ela discordar, não tem decisão. Tá. Isso vale para qualquer decisão, de qualquer tamanho. Quase. E é importante falar isso quase, porque tem que ser pragmático, mas tem que funcionar. A gente quer tomar decisões mais rápido do que uma empresa vertical, melhor e mais rápido. Então, de novo, como é que funciona? E ela é feita para pessoas que queiram viver essa experiência. E aí é muito profundo, sei lá, os porquês, porque foi a última coisa que a gente descobriu. Primeiro a gente descobriu que era horizontal, depois a gente passou a limpo, depois a gente, lá no final, descobriu o porquê. Então, como é que funciona uma decisão? Primeira fase, a gente chama de tensão. Tensão é o nome que a gente emprestou desses modelos sociocracia ou lacracia. É um momento muito importante. Talvez a gente use com uma conotação um pouquinho diferente, mas é um momento muito importante, onde você decide se vale a pena você ter uma ideia. No nosso caso, a ideia sempre tem um propósito com um plano de fundo. Propósito, contribuir para o objetivo. Contribuir para um mundo onde pessoas e empresas escolham mutuamente melhor. E a palavra importante é escolher. Tá? Bom, então sempre tendo propósito com um plano de fundo, tá? De repente você tem uma ideia mesmo de alguma coisa que está criando uma tensão, assim, uma vontade de fazer alguma coisa, tomar uma decisão, de abrir uma discussão. A controvérsia, como a gente chama, o termo para a gente, processo de construção de uma decisão, chama de controvérsia. Controvérsia no bom sentido, no sentido mesmo, positivo de discussão. Essa fase é importante porque eu posso decidir não fazer isso nesse momento, tendo a visão mais ampla assim, do que a gente está construindo. Eu posso engavetar para abrir depois, eu posso achar que não, que é melhor seguir da forma como eu consinto com aquilo que está sendo vivenciado, uma decisão que foi tomada. Eu sei. Mas se a tensão for tal que eu decida ir em frente, vai ter uma segunda pergunta que eu me faço, que é: qual é o menor e melhor
grupo para construir a decisão, não é para tomar a decisão, para construir a decisão. Para viabilizar. Para viabilizar aquilo ali. Para conduzir, Tirar do papel. conduzir o processo de controvérsia, de construção da decisão. E isso já é muito interessante, porque não é porque você é líder que você vai ser chamado para essa conversa. É. Exatamente. Sim. É quem tem os melhores atributos para Então, esquentar. agora, volta e meia, esse grupo vai ter, sabe quantas pessoas? Uma. Para me perguntar se eu acho que eu tenho a competência para conduzir esse processo. E normalmente eu tenho, porque nas micro decisões que eu tomo no dia a dia, falei que é o mindset, isso é para qualquer decisão. Sim. Se eu vou escrever, se eu vou colocar aquele recurso no software, se eu vou escrever essa linha de código, se eu vou oferecer essa condição para o meu cliente. Então, tem muitas decisões onde eu vivo esse processo inteirinho, tá? Com muita agilidade. Não é assim, agora eu vou parar e viver o processo de extensão, agora eu vou parar e construir o GAC, que a gente chama Grupo Adequado para Construção de Consenso. Quando se chamava de consenso. Tem que mudar o nome. A gente chama adequado para a construção de uma decisão. Tá? Então, sou eu, sei lá, vamos discutir. Isso não significa que nós dois tenhamos que construir a decisão toda. A gente pode chamar outras pessoas, tá? Que, não sei se conhecem o Frederic Laloux, mas... não, tá bom, posso falar dele, mas ele trabalha em modelo onde você chama advisors. Sim. Tá? No fundo, pessoas que representem, sejam experts na solução e que representem os usuários. A coisa que você faz naturalmente. Essas pessoas não fazem parte do GAC, elas só são chamadas para ajudar a tomar rapidamente e tomar essa decisão rápido e bem, é que está na chave dessa empresa funcionar. Então, esse GAC, então, vai lá, discute, etc. e constrói a decisão. E aí vem a fase mais importante, que na verdade não tem que ser a próxima, devia ser antes, durante e depois, que é a visibilidade. Sabe que eu estou fazendo isso. Aí eu dou visibilidade, sabe, eu espalho essa informação de que eu estou fazendo. Mas, obrigatoriamente, lá no final, eu dou visibilidade à decisão, que pode ser, e dou para quem? Para todo mundo. Mas Pra também, todo mundo ficar sabendo aquilo que está acontecendo. por quê? Porque esse processo circula, volta para fazer. Essa decisão pode gerar uma tensão numa pessoa que, de repente, então, pode decidir, pode ser tão importante que ela leve de volta a fase de controvérsia. Sim. E, portanto, todo mundo decide. Então, todo mundo tem voz para valer, participa das decisões para valer, num processo que é banal como esse. E aí você cria esse senso de pertencimento no teu time como um todo, porque cada eu não crio nada, porque as pessoas estão vivendo lá. entendi. Entendeu? Então, essa coisa E tudo isso ainda está antes dessa decisão ser realizada, né? De você ver ela implantada. Isso. Ainda está talvez no campo estratégico. Aqui, ó. No planning, na fase de planning. Planejamento, ideação, tem o nome que quiser. Ou seja, pode ser que de repente, sei lá, esse GAC aumente, pode ser que... Mas a decisão é tomada assim com os... Tá? Porque, e aí tem os pressupostos todos. Claro que a gente... Né, então, mundo ideal, porque se perguntar assim, funciona bem, tá mais lento. Tem dado resultado nos últimos 25 anos. Né? Com certeza. Mas chegou nesse nível, então, de... Vejam que a chave é, as pessoas têm voz para valer. No quê? Numa coisa grande que é a construção de um propósito. Tá? No dia a dia prático, pragmático de construção de um propósito. Não tem hierarquia, não tem voz de mando. Tá? É uma empresa sem chefe. Tá? Aparecem lideranças? Claro que sim. E normalmente são as pessoas que mais abrem controvérsias. Tá? Ou as pessoas que nas controvérsias acabam trazendo confusão. Tem gente que acha, por exemplo, quando eu participo de uma reunião, eu estou lá trazendo a voz do dono, do chefe, ou do... Não, nada disso, eu só sou um participante. E... É fácil de viver? Não, é muito mais complexo de viver. É muito mais fácil receber uma ordem ou dar uma ordem. E é muito comum em outros processos participativos que você tenha lideranças delegadas, pessoas que têm papéis. Uma das maiores confusões é um lugar onde as pessoas têm autonomia. Autonomia significa eu vou fazer e ninguém tem nada a ver com isso. O nosso modelo é de um lugar onde as pessoas fazem o que querem, todas têm tudo a ver com isso. E é para valer. Todos são responsáveis. Todas são, quer dizer, se alguém discorda de uma coisa, ela tem a obrigação de levar de volta para a fase de controvérsia. E a gente chega, no mínimo, no ponto do consentimento. Ou seja, né, quais são as dificuldades? Por exemplo, a visão ampla, a visão... Do todo, você diz. Por exemplo, a minha fotografia na Vargas, já há alguns meses, tá? Ao invés de ter a fotografia, tá? É muito fácil, de repente, um grupo, o mal entendido da autonomia, de um grupo se encastelar e falar aqui, ó, nós somos especialistas nisso aqui.
Tá? E aí eu encontrei assim perto de casa, tinha um muro assim, um negócio de derrubar os muros. Esse trabalho é contínuo de derrubar os muros, que significa, por um lado, deixar entrar, mas por outro lado significa enxergar longe. Então, é o que a gente persegue, tá? E traz resultado, ou se traz. Porque isso significa, isso traz assim, muito forte, não é coisa do pertencimento, é do trabalho com significado, porque as pessoas passam 8 horas trabalhando, pelo menos, significa que é mais metade da vida, e tem gente que ainda acha que eu trabalho, eu vendo a minha força de trabalho, para quê? Para gerar o sustento da minha família, e depois eu volto para casa, e finalmente eu posso ser o mesmo, não, eu quero ser o mesmo trabalho, quero fazer alguma coisa que realmente tenha significado para mim, e junto com outras pessoas, né? Quer dizer, a coisa da empresa é que tem coisas que eu não consigo fazer sozinho, porque com outras pessoas, construindo alguma coisa grande juntos. E então essa digamos, essa minha utopia em construção. Utopia é aquela coisa que você vai conseguir, quanto mais você faça, mas... Eu ia falar isso, é uma utopia validada, né? É um MVP de utopia. Gostou? Bacana, né? Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e se você tiver alguma demanda de recrutamento para as áreas de RH e tecnologia, solicite um orçamento aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo corte.